sou Cláudia Costin, a nova diretora de educação da TV Escola, e estou agora começando o novo programa Salto para o Futuro. E como primeiro novo programa, eu trouxe aqui uma pessoa muito especial para conversar conosco, um secretário de Educação do Estado do Paraná, Renato Feder. Renato Feder, um prazer falar com você. Eu vou apresentar para os nossos telespectadores, para os educadores que nos assistem, exatamente quem é você e a sua trajetória nesse olhar para o futuro. Queria dizer que Renato Feder é formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, é mestre em economia pela Universidade de São Paulo e na educação foi professor de matemática por 10 anos, professor de educação de jovens e adultos no EJA, em que eu também trabalhei como professora, e diretor de instituição de ensino por 8 anos. Trabalhou como assessor da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Em 2003, assumiu o cargo de CEO da Multilaser Industrial, uma empresa de tecnologia. Atualmente está licenciado desse cargo e exerce a posição de secretário de Educação e do Esporte do Estado do Paraná. Fiz jus à sua biografia, Renato? Oi, Cláudia, é um prazer estar aqui com você, com certeza, né? Essa é a minha biografia. É um prazer conversar com uma pessoa que eu admiro tanto, uma alegria estar aqui para a gente falar de educação. Então, eu pensei, se posso ser informal com você, secretário, eu pensei, Renato, em começar contando a experiência que você teve, uma pessoa que tem tanto esse lado de educação, como professor que você foi, uma vez professor, sempre professor, essa visão de gestão da política educacional, mas também a tua experiência com tecnologia, e com tecnologia para a educação. E nesses tempos de pandemia e de um retorno ainda lento às aulas presenciais, eu pensei em ter você como primeiro convidado, porque acompanhei muito de perto a sua experiência durante a pandemia, esse esforço enorme que as redes fizeram para garantir alguma aprendizagem remota, e eu vi que você usou muito tecnologia e usou de uma forma que talvez algumas redes tiveram dificuldade em fazer. Eu queria que você contasse para os nossos telespectadores essa experiência rica que você teve, o que vocês puderam aprender com ela, o que deu certo, o que deu errado. Você não quer contar um pouco para a gente? Com o maior prazer, Cláudia. A gente aqui, quando veio a pandemia, a gente realmente usou a tecnologia e montou uma estrutura muito bem pensada. Qual que foi o princípio número 1? Todos os alunos ensalados em salas virtuais. Aqui a gente usou o Google, a ferramenta do Google Classroom, mas existe o Microsoft Teams, existem outras ferramentas. Mas o que foi importante? Aquele aluno lá do 7º ano B, lá da cidade do interior do Paraná, que estava numa escola, ele está ensalado virtualmente. E aquilo é uma sala de aula de matemática, depois outra sala para português, depois outra sala para história. Então esse é vamos dizer, o piso. Deu trabalho para criar todas essas salas com 1 milhão de alunos, precisa dos e-mails desses alunos, do cadastro certinho. A gente demorou mais ou menos umas 3, 4 semanas, muito intensas, para montar essa estrutura na nuvem, no nosso caso no Google, mas como eu falei, poderia ser em outras. Mas uma vez que isso foi montado, tudo ficou mais fácil. Então o que a gente passou a fazer? Ao produzir uma aula do 7º ano de matemática, essa aula era postada para o aluno, para todos os alunos do 7º ano de matemática. E a gente também postava a lição de casa.
E a gente também postava o PowerPoint daquela aula. Então, o aluno, quando ele chegava lá numa terça-feira de manhã, ele tinha as 5 aulas dele, matemática, ciências, português, inglês. Ele tinha o vídeo, ele tinha os exercícios e o PowerPoint. E ele tinha o professor da sala dele à disposição para tirar dúvidas. Então, foi essa grande estrutura que a gente montou, o primeiro pilar, né? Então, as salas de aula, depois os conteúdos, com os professores para tirar dúvida. Esse foi o segundo pilar. E o terceiro pilar, que foi muito, muito importante, é a diretoria da escola, os gestores da escola, o pedagogo, o diretor e também o professor, poderem acessar toda a movimentação do aluno. Então, na quarta-feira, o diretor conseguia ver quais alunos fizeram e não fizeram a lição de casa, quais fizeram chat com os professores, quais assistiram os vídeos. Toda essa informação a gente disponibilizou para os diretores através de um terceiro pilar de uma ferramenta chamada, a gente usou uma versão gratuita da Microsoft, chamada Microsoft Power BI. Através desse Power BI, a gente compilava tudo que os alunos faziam e jogava no Power BI e o diretor consultava. Olha, dos meus 400 alunos, esses fizeram as lições de casa, esses só fizeram metade e esses não fizeram nenhuma lição de casa. Dos meus professores, esses tiraram dúvidas dos alunos e se logaram e ficaram com os alunos no chat, e esses aqui não ficaram com os alunos no chat. Então, assim, em linhas gerais, Cláudia, foi isso que a gente fez. Durante o ano a gente foi evoluindo, isso começou em abril, foi evoluindo, e a gente percebeu uma participação dos alunos muito intensa. Eu imagino. Mas deixa eu perguntar 2 coisas importantes. Você tinha qual percentual de alunos que estava na plataforma e se vocês identificaram alunos que não conseguiam acessar plataformas e que mereceriam, portanto, uma outra estratégia para aprendizagem remota? Tá. O que a gente fez para facilitar o acesso é que o Estado pagava o acesso. Então, uma vez que o aluno ele tem um celular, ele baixou o nosso aplicativo, que chama Aula Paraná, e aí, mesmo que ele tenha um celular pré-pago zerado, não tem problema, ele pode acessar. Então, isso ajudou muito. Se ele tinha internet, ele conseguia usar na internet. Se ele tinha o 2G, 3G ou 4G, ele usava e o governo pagava, é gratuito para ele acessar. Então, com isso, facilitou muito. No Paraná, mais ou menos 90% a 80% dos alunos podiam acessar através de um celular ou emprestado do pai ou tinham já um celular. Para aqueles casos que não existia nenhuma condição do aluno, não pegava o 2G ou o aluno não podia pegar o celular do pai emprestado, aí veio as atividades impressas. Então as escolas se organizavam e imprimiam essas lições de casa que a gente mandava, entregavam para os alunos e os alunos devolviam resolvidas para a escola. O percentual que a gente imagina é o seguinte: 90% dos alunos tinham condição de estar virtualmente através da tecnologia, mas nem todos estavam. Desses 90%, 60%, 70% faziam atividades. 20% a gente não conseguiu ir atrás deles. Eles ficaram no impresso, mesmo tendo condição de usar a tecnologia, acabaram não usando. Isso é triste. E o que vocês, agora que começam a voltar às aulas presenciais, como é que você enxerga o papel da tecnologia? Como é que a gente consegue caminhar na direção de um ensino híbrido ou algo assemelhado a um ensino híbrido? O que a gente chegou em 21 com uma conclusão de 20. Em 20, o que acontece? No começo, em abril, maio e junho, a secretaria postava as aulas e os alunos assistiam ou no aplicativo, ou no YouTube, ou na TV aberta. E o professor, ele mais tirava dúvidas do que dava aula. O que a gente reparou? Que em abril, maio e junho, o aluno ele assistia muito a aula. Só que foi baixando com o tempo o acesso do aluno. Ele cansava de assistir aula sozinho, ele não queria ficar assistindo uma aula como se fosse um vídeo,
como se fosse um filme. Ele tinha vontade de estar com o professor dele, tirando dúvidas, fazendo atividades junto. Então a gente foi estimulando os professores a participarem e darem cada vez mais aulas. Então, o protagonista do segundo semestre de 20 não foi a aula da secretaria, foi o próprio professor do aluno. As aulas foram subindo, a gente começou com os professores dando 1.000, 2.000, 3.000 aulas por dia e terminou com 25 a 30.000 aulas por dia dadas pelos nossos professores. Os alunos assistiam muito mais. O que é? No conjunto dos professores. Não, eu só falei que no Sim. Conjunto dos professores, se eu bem entendi. No conjunto dos professores do Paraná, 25 a 30.000 aulas todos os dias. E quando a gente cronometrava, somava os minutos que os alunos passavam assistindo às aulas dos professores, superava em muito os minutos que os alunos assistiam às aulas da secretaria postadas no YouTube. Então, com essa lição aprendida, em 2021, a gente vai investir muito mais nas aulas dos professores. Então, como que vai funcionar aqui no Paraná em 2021? A gente vai ter aulas híbridas, então a tecnologia continua ajudando, tá? A gente continua usando o Google Meeting, todos os alunos estão ensalados e as salas de aula continuam virtuais. Só que agora elas são híbridas, então o aluno vai à escola, metade da turma vai à escola e a outra metade assiste de casa, a aula ao vivo do professor. Então esse é o nosso carro-chefe. Como nas melhores escolas particulares do Brasil e nas melhores escolas públicas do mundo, a aula acontece síncrona. O professor dá a aula na sala de aula, metade dos alunos com ele ao vivo, presencialmente, e a outra metade no Google Meet. Mas o que é muito importante? O professor vê o rosto dos alunos e o aluno vê o rosto do professor e a interação. Isso gera muito mais engajamento do que aulas postadas pela secretaria. Deixa eu perguntar, qual é o tipo de logística que você teve de ação de logística que você teve que desenvolver junto com a sua equipe para que a aula seja simultaneamente dada em casa para os que estão em casa e na escola para os que estão na escola? Você teve que instalar projetores? O que foi feito exatamente? Sim, então, primeira coisa, a gente aumentou a internet. A gente tinha escolas com... Quando eu cheguei, as escolas tinham 8 megas. A melhor escola do Paraná tinha 8 megas de internet. A gente aumentou para 20, dos primeiros meses de gestão. E agora a gente foi de 20 para 100 megas. Então, a grande maioria das escolas no Paraná estão com 100 megas de internet. Então, esse é o primeiro fator. Segundo fator é a infraestrutura, porque não adianta a internet chegar na escola, ela precisa chegar até a sala de aula. Então a gente está investindo mais ou menos 12 milhões de reais, e esse valor a gente já tem, e ele está em execução nesse exato momento. A gente está terminando de preparar as salas de aula para levar os cabos, aqueles cabos azuis, os roteadores, para levar a internet vamos dizer assim, da central da escola até todas as salas de aula. E o terceiro ponto é o notebook. Então, no Paraná, temos 23.000 salas de aula, só que temos 40.000 notebooks, que a gente foi comprando durante a gestão e também herdamos das gestões anteriores. Então, o total de notebooks em condição de uso, 40.000 notebooks. Então, o que a gente fez? Espalhou esses 40.000 notebooks, foi uma verdadeira guerra e logística, um quebra-cabeças, para também pulverizar, e hoje todas as salas de aula do Paraná já têm um notebook. A internet já está, o notebook já está, agora a gente está terminando de instalar o cabeamento para o notebook acessar a internet. Fantástico. E a formação dos professores para usar bem isso tudo? Tá. Então, assim, uma das frustrações aqui minhas, em 2019, a gente acertou algumas coisas muito bacanas. O presente na escola, que aumentou muito a frequência escolar,
a prova Paraná, que foi muito boa, isso tudo pré-pandemia. Foram assim, fatores que me fizeram dormir muito feliz, foram orgulhos da Secretaria, tanto que o IDEB do Paraná foi o IDEB que mais subiu em 2019 dentre todos os estados do Brasil, então isso foi muito bom. O que me frustrou em 2019 foi a formação de professores, que a gente não conseguiu acertar. A gente deu formações muito teóricas, poucos professores assistiram, não foi legal. Então a gente mexeu muito na formação de professores. Em 2020 a gente veio com um programa maravilhoso. Esse programa ele foi inteiro virtual e a gente fez grupos onde um professor selecionado através de prova, ele ganha uma bolsa de R$600. Então é um professor de matemática que ele fica semanalmente 2 horas por semana com um grupo de 10 professores. Então, um professor experiente da rede, que conhece a matéria, que era prova e vídeo. Então, ele fez uma prova, ele conhece matemática, ou português, ou inglês, ou química, qualquer disciplina, e ele tem uma didática, então a gente seleciona ele para chamar ele de professor formador. E ele forma 10 cursistas, professores que também se inscreveram. E a gente cuidava para que essas 2 horas semanais fossem muito interessantes. Então a gente dava conteúdos como a Khan Academy, GeoGebra, museus, Google Expedition, passeios dentro do corpo humano na área de ciências e química. Então a gente achou realmente conteúdos muito interessantes e o que a gente viu? Durante o ano, o número de cursistas foi aumentando, um engajamento muito bom. E agora se aproximando da sala de aula híbrida, a gente foi formando esses professores nas tecnologias. Então, a gente também cuidou muito para os professores aprenderem a fazer Google Meeting, aprenderem a mexer no Google Formulários, aprenderem a mexerem no Google Expedition, aprenderem a mexer no Google Docs, né? Então, os professores, a gente foi digitalizando os professores. E assim, a gente tem 55 mil professores em sala de aula no Paraná. Tá? A gente deve formar nesse programa formação de professores algo como 30 mil. Então é um número muito alto dos professores da rede que estão com a gente semanalmente, 2 horas por semana em formação, né? Como ter uma aula híbrida, como usar metodologias ativas, como dar uma aula engajante, mesmo para o aluno, para que a aula seja interessante, tanto para o aluno na escola, quanto para o aluno em casa. Renato, você falou uma coisa muito importante, que não é só a questão da tecnologia, é também o uso de metodologias ativas. Eu trabalhei com a OIT durante 18 meses, a Comissão Global para o Futuro do Trabalho, e eu era a única pessoa de educação nessa comissão que trabalhou em Genebra, repensando a educação para um futuro em que a inteligência artificial vai acabar assumindo ou substituindo o trabalho humano, inclusive trabalho que demanda competências intelectuais. Então, vai ser muito importante uma escola que ensine a pensar, que ensine o aluno a resolver colaborativamente problemas com criatividade, prototipar soluções, pensar a partir dos conceitos aprendidos. Então, de fato, metodologias ativas parece ser um caminho interessante para que isso aconteça. Como é que você enxerga essas novas competências que, inclusive, estão na nova Base Nacional Comum Curricular e nos vários itinerários formativos que a gente tem para o ensino médio, o futuro da educação com base nessa experiência toda que você passou aí no Paraná? Olha, Cláudia, a gente concorda muito com essa visão, né, de que o aluno ele precisa aprender a pensar, ele precisa trabalhar em grupo, ele precisa interagir, né, com o conteúdo. Então, a gente tem aqui algumas técnicas para justamente a aula pegar esse lado novo, esse lado ativo do aluno. O que a gente não apoia? Uma aula que o professor fala o tempo inteiro. Então, quando a gente faz toda essa formação, o primeiro pilar é o seguinte: quais as atividades que o professor vai propor? E a gente, inclusive, ajuda o professor. A gente fez aqui um movimento, Cláudia, muito interessante. Todo o nosso currículo do Paraná,
do 6º ano ao 3º ano do médio, todas as disciplinas, aula a aula, a gente dá uma proposta para o professor. Quando o professor pega o celular, ele tem uma sugestão de aula aqui. Vamos supor um professor de história que vai dar idade média. Então, se ele quiser a ajuda da secretaria, ele vai ter. Ele vai olhar aqui um vídeo curto de 4, 5 minutos, ele vai olhar PowerPoints com os pontos principais e atividades que desafiam o aluno intelectualmente. Então, essa questão das atividades estão muito presentes no Paraná e a gente estimula o professor a sempre falar, olha, o aluno tem que estar em atividade, ele tem que estar interagindo, ele tem que estar pensando, ele tem que estar falando, ele tem que estar trabalhando em conjunto. Então, essas atividades, elas são extremamente importantes. E o segundo pilar que a gente faz aqui também é a observação de sala de aula. A gente estimula muito, e agora ainda no híbrido, que um professor assista, entre na aula do outro e o outro na aula do um, para que um professor possa aprender com o outro, o pedagogo entra muito na sala de aula também, o diretor também, e toda essa orientação para a observação de sala de aula busca as metodologias ativas, busca o aluno interagindo com o conteúdo e não só quietinho, escutando e decorando a matéria. Aliás, Renato, acho que isso é uma das características da educação para o futuro, quebrar os muros da sala de aula, e a tecnologia, num certo sentido, ajudou a quebrar essa barreira. Um professor deveria aprender não só nos cursos formais que ele faz, mas observando a prática profissional do seu colega. Em medicina existe muito isso, a Bernadette Gatti, uma grande especialista em formação de professores, nos diz isso. Por que a gente não olha para as outras profissões um pouco e vê o que o médico faz? A aprendizagem profissional do médico está muito pautada em observar a prática do seu colega, aprender com ele e ensiná-lo também. Por isso que eu gostei dessa ideia de vocês, de aproveitar a prata da casa e valorizar professores que possam ser da própria rede, sendo professores de outros professores. É muito interessante. Cláudia, e isso realmente, eu gosto desse exemplo, né? Outras profissões se aprende tanto com os colegas, médicos, enfermeiros, advogados, esportistas, administradores, todo tipo de profissão se aprende muito com a observação um no trabalho do outro. É muito comum, 2 advogados, olha, deixa eu olhar a tua peça, né? Na arte, no cinema, um está sempre olhando o outro trabalhar. E na profissão, principalmente no Brasil em educação, é raro um professor mostrar o seu trabalho para o outro, mostrar a sua atuação em sala de aula ao outro, que é algo extremamente desejável. Então, aqui no Paraná, a gente quer mudar essa cultura, né? Não é que a gente faz a observação para punir, para falar que o professor está errado. Pelo contrário, a gente quer aprender, quer que um bom professor mostre a sua conquista, né, para os outros, e que possa ser ajudado também, acolhido também. Então, a observação de sala de aula ela é importantíssima, né, para o futuro da educação brasileira. Então, muito obrigada, secretário. De fato, eu acho que é na sala de aula que a transformação da educação acontece. E parabéns a todos os professores do Paraná, a equipe da secretaria, e particularmente a você, Renato, pelos aprendizados que nós pudemos ter aqui, olhando para a experiência que vocês estão conduzindo lá no estado. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. É uma alegria, né, poder dividir. A gente pensa em várias áreas muito parecido, né? Eu tenho muita gratidão tanto por você quanto para os professores aqui do Paraná, que estão fazendo um trabalho incrível, né? Aqui a gente tem profissionais de muita fibra, muita capacidade, que abraçam as novidades que a Secretaria coloca para eles. Eu queria só destacar, antes de terminar, dois fatores super importantes e novidades aqui que a gente vai poder mensurar agora. Primeiro, a gente colocou no currículo do ensino médio educação financeira. Então, vamos ver, a gente está selecionando os professores de matemática
para eles darem uma aula por semana para 100% dos alunos, educação financeira. Como não se endividar, como procurar um emprego, como empreender, lucro, porcentagem, compras à vista, compras a prazo, como poupar. Então esse mundo da educação financeira vai ser uma novidade muito grande aqui no Paraná para 2021. E a outra, Cláudia, que eu queria contar também para os nossos ouvintes e para você, é que a gente vai ter agora programação de computador aqui no Paraná no contraturno. Todos os alunos da escola pública estadual que quiserem podem estudar de manhã e aprender a programar à tarde, ou estudar à tarde e programar de manhã. Então a gente está muito animado também, estamos montando uma força-tarefa com algumas centenas de professores para atingir dezenas de milhares de estudantes de programação de computador. Vamos ver se a gente também transforma o Paraná num celeiro de programadores. É outro desafio lançado aqui no estado esse ano. Muito obrigada, parabéns pelas iniciativas e vamos dar um salto para o futuro. Obrigado, um abraço, tchau, tchau. Estamos vivendo tempos bastante desafiadores, mas a ênfase do programa será sempre em saídas que podemos construir. E elas passam, as saídas, pelo trabalho do professor em cada sala de aula, mas também pela gestão da política educacional. Um professor sozinho não consegue transformar toda a realidade, ou às vezes uma dura realidade que ele encontra, e eu falo em dura especialmente nesse contexto desafiador, no meio de uma pandemia, num contexto difícil. Mas os nossos professores mostraram que sabem lidar com o novo, que sabem se abrir para o novo, aliás, uma macro competência do século XXI. Então, foi importante falar de gestão da política educacional e, sobretudo, gestão da transformação da escola, da construção do futuro, na voz de um professor que é também gestor de política educacional e especializado em tecnologia. Foi muito bom ouvir e é muito bom estar com vocês aqui pensando num salto para o futuro.